E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Desta vez com o que vai ser, infelizmente, o último episódio dos Diários de uma Apotecária. O último episódio, pelo menos por enquanto, né? Já que eu dei uma pesquisada aqui e já foi anunciado que vai ter uma continuação, só não se sabe quando. O que era meio óbvio, né? Que não ia parar por aqui, já que, de acordo com o que eu olhei aqui, tem bastante conteúdo ainda para adaptar da Light Novel e a obra é um sucesso imenso. Mas bom, falando agora desse episódio final da temporada atual, eu não sei nem o que vai ter hoje, já que na preview tava toda estranha, só aparecia cenas que já aconteceram no anime. Então eu não sei, ou vai ser um episódio de recapitulação, ou eles só mostraram cenas repetidas porque eles não queriam dar spoiler do que vai acontecer nesse episódio. Eu acredito que seja a segunda opção, já que seria meio que um desperdício fazer um último episódio só de recapitulação, né? Enfim, bora lá amigos, fiquem confortáveis e... Ai, tá acabando, velho. Essa história é incrível. Cara, foi uma aventura, hein, mano. 48 episódios que eu assisti basicamente em sequência, velho. Porque a primeira temporada já tinha acabado, eu tive que ver os 24 episódios da primeira temporada. Eu vim off, né, infelizmente. Me arrependo disso até hoje, mas... foi incrível. Episódio 48, começo. Quem dera fosse o começo, mas é o fim. É, machucaram ele, coitado. Eita! Será que ficou muito feio? Caramba, ficou feio o corte, hein? Eu não tinha médicos bons aí. Ele poderia, mas ele prefere na linha de frente. É verdade. O outro ali, o outro soldado ali apanhou, velho, porque deixaram ele receber o corte no rosto. Eram basicamente irmãs. É, as três eram basicamente irmãs, velho. Melhores amigas. Ah, a Shisui gostava também. Pode ter certeza. Cara, ela tá viva ainda, eu não vou cair nessa bait de morte falsa. As criancinhas ali não vão acordar não? Elas não tomaram o bagulho de morte falsa? De reviver? Eita! Vai dormir com ele? Aquece elas.
そんなお前が長い間こういう場にいるとは思えんのだがな。 Ei, já tá descobrindo já que as criancinhas não estão mortas de verdade. この傷はどうした？襲われたのか？女性です。こいつ他人の低層にいちいち干渉してくるのは何なんだ。 Eita. 傷は残らないだろうな。これくらいすぐ引きます。傷は残すな。その言葉そのままお返ししてもよろしいでしょうか。俺は男だ、問題ない。人士様はそれを凌駕しております。そんなもの知るか。Ei. では私も知りません。傷一つで価値がなくなるようならそれまでのことです。なあ、俺は傷一つで価値がなくなるような男か。 Não é. 顔だけのハリボテか。 Não é. むしろもう少し傷があってもいいかもしれません。人士様は美しすぎる。そのせいで周りは心を乱され、見た目ばかりに目をやってしまう。だけど人士様の本質は見た目ほど華美じゃない。もっと実直なものだ。それは多分見た目の美しさよりもずっと価値がある。前より男前になったではありませんか。 Hehehe. Elogiou ele sem nem perceber. どうしたんですか？状況的に我慢しようと思っていたんだな。ですから眠いのなら早くここを出。 Eita. 平常心でいけると思ったんだが、はい。案外というか思った以上にいけたようだ。は？この状況。 Eita, o cara ficou 人士様。 ficou excitado. お眠りになられた方がよろしいのでは。まだ大丈夫だ。では痛み止めを。あと30分くらいなら我慢できる。 Caramba, meia hora nesse estado, o cara é uma máquina, velho. やつれた顔で何言ってんだこいつ。いかん。 Não vai ser, né? Sabia. なんだ今の音は。 Essa porcaria da criança, velho. Quer dizer, nossa, que bom que alguém se mexeu ali e as crianças estão vivas. Eba! 違う。 Ah, então elas realmente tomaram o bagulho de reviver. 薬よ。死水は毒と言わず薬と言った。人を一度殺し、もう一度蘇らせる。蘇りの薬。 Pelo menos as criancinhas se salvaram. Já que elas não têm culpa de nada, né? 生きているのか。人士様、お湯を用意してください。あと温かいもの、服でも食べ物でも何でも。蘇った子供を人士様がどうするかはわからない。 Cara, deixa elas de boa, vai. 私が連れてこられたのはこのためだ。一度死んだもの。では、一度死んだ者は皆 É, tecnicamente elas já morreram. E acabaram de renascer. つままれたようだ。人士様。ああ、わかった。 Então eles não podem matá-las de novo. Elas não fazem mais parte do clã Shi. おい、オケにユダ、それに毛布、温かい飲み物も用意しろ。はっ。ジン様。人手をよこしてください。できれば水霊を。ガオシェン、頼む。わかりました。ユはここへ置くぞ。ありがとうございます。続きはまたでいいか。 Eita! はいはい。 Eita, ela aceitou, hein? Vai ter então, hein? Finalmente.
Mas também não, depois de 48 episódios, velho. Se não tivesse... スイレ子供たちが蘇ったぞ。 Ó, que lindo. Final feliz, hein? 新年早々おめでたいわね。東宮のお披露目があるんですってらしいね。 Ah, é, né? A Gyoko teve um filho homem. 先たちも気前がいいったら。 Cara, um evento tão importante assim, eles fizeram off-screen, mano. 番弾いて大喜びよ。 E ela é a Imperatriz agora, né? お妃様もマオマオが使えてた玉葉妃で決まったそうだし。 Bom, viu? Das 4 ali, pra mim, ela era a preferida pra se tornar Imperatriz. 出産も無事に済み、親父は花町に戻らず宮廷に残ることになった。もともと理不尽な理由で後宮を追放された親父だが、医師としての腕は確かだ。 Ah, e o pai dela tem um lugar melhor pra ficar agora? 神子様にはあれ以来会っていない。死の一族の処理と本来の仕事が忙しいのだろう。それはめでたいと同時に、私が高級で用なしになったことを意味していた。とはいえ、花町の方が忙しいんだよな。親父が作り置きしてたっていう薬もとっくにないし。Ela voltou pra lá? おやつくれ。あんまり走り回るなよ。この間まで寝たきりだったんだから。平気だっての。あの後、子供たちは5人とも蘇った。その中で最後まで目覚めなかったのがこいつだ。薬はまだ実験の段階だった。本当なら確実に効果が出てからと。最後に残った胸羽は記憶を失い、半身にも軽く麻痺が残った。 Nossa, ele perdeu a memória. でも、あんな状態から生き返ったのは運がいいと言える。 Aí é foda. 他の子供たちは皆名前を変えて生かされることになった。どういう理由か知らないが、先に目覚めた子供たちは元上級妃のアードー様が4人とも引き受けてくれたらしい。 Ai, que da hora. そして水霊も。 Ah, 宮廷を引っかき回した水霊だったが、情状酌量の余地ありと判断されたようだ。何より先帝の血筋だ。監視付きだが命までは取られまい。記憶を失った胸羽だけが他のことは別に育てた方がよかろうと花町に来ることになったわけだが、ある意味ここが一番安全ってどういう理屈だよ。 ei. 何すんだよ。勝手に食うなバカ趙羽。胸羽改め趙羽、新しい名前だ。 Show. 本人が前の名前の響きを覚えてたから苦肉の策だけど。 Ah. ほらこっち。 Aí tinham que dar um nome com um som diferente. Quer dizer, diferente ou parecido? Não entendi. 新しい名前だ。本胸羽改め趙羽、新しい名前だ。本人が前の名前の響きを覚えてたから苦肉の策だけど。趙羽。 Ai, Chou tem o mesmo som de Kyo ou algo parecido. Terminar com ou. Eu não sei se deram o nome porque é parecido. Ou se queriam dar um nome com um som diferente. Mas também não importa, né? 石油様。久しぶり。薬屋とは聞いてたけど、花町のお店だったのね。東宮のお披露目は済んだのですか？ええ、無事にね。みんなマオマオによろしくって。あとこれ預かってたの。渡しておかないと目覚めが悪いから。 Essa é uma carta? シャオロン。 Da Xiaolan? あなたとシスイがいなくなって落ち込んでたんだから、一言くらいあってもいいのにって。確か私もシスイも表向きは引き抜かれて高級を出たことになってたんでしょうか？ええ、でも明るい性格っていろいろ得よね。仕事はできるわけじゃないけど放っておけないっていうか。
じゃあ元気で。はい、石油様も。石油様はシャオランがどう過ごしていたかを詳しく話してくれた。私たちがいなくなって湯殿で一人一生懸命に働くシャオランを Ok. なんとなく放っておけなかったみたいだ。そっか。シャオランには Não aconteceu nada de ruim com ela não, né? マオマオ元気にしてる。私は元気だよ。年季が明けて高級を出ることになりました。 Ah, かんざしをくれたお妃様に気に入ってもらえて、お妃様の実家の妹の下女にって紹介してもらえたの。いっぱい頑張るつもり。 ah, que bom. ああ、本当はちゃんと話して伝えたかったな。 Fora que as três nem estavam juntas pra se despedir, né? いつかまたマオマオとシスイに会いたいな。またみんなでアイス食べたいよ。 Ah. Caramba, acho que é a primeira vez que eu vejo ela chorar, velho. Pior que é foda, né? As três eram praticamente irmãs. E agora foram separadas. シスイの死体は雪をいくらかき分けても見つからなかったそうだ。 Opa, se não teve corpo, ela tá viva, hein? 春になって雪が溶けたら Ou vai falar que o cadáver saiu andando. Não, né? Se não acharam o corpo, ela tá viva. と言っていた。見つからなければいい。新しい薬いまいちピンとこないな。およーし。何をする気だ。人士 O que ele vai fazer, velho? Ele vai cortar o dedo? 片付いたのですか？たまには休んでもいいだろこちらどうぞ。ではごゆっくり。 Ah, velho, safada. Só vai querer arrancar dinheiro dele. 何なんだよ。お、綺麗になってる。親父が縫い直したのかな。お疲れのようで。人事はもとより死の一族の領地の処理やいろいろな。死の一族の人間はすでにほとんど処刑されたと聞いた。領地は国の直轄になるんだっけ。森林資源が豊富な土地だし、国はかなり潤いそうだ。木材か。紙にしてくれると嬉しいけど。おい、俺をいないように扱うな。すみません、つい癖で。 Força do hábito. まあいい。約束を果たしてもらおうか。約束？アイスの材料を揃えてやっただろ。アイス？ああ、かんざし。どうした？いえ、そのかんざしなので。 Ela deu pra Shisui. あげちゃいました。は？春になったら見つかるかもしれません。なんで春なんだ？見つからないかもしれません。巡り巡ってどこかの露店にでも並ぶかも。売り払ったのか？売り払ってません。ああ、その止水にローランにあげました。いつか返してとは言ったのですが。そういうことか。ならもう一つの方の約束を果たしてもらおうか。話は最後まで聞けでしたっそういうことだ。け？はい。それでは Ok, sem interrupções agora, hein? Ela tá ouvindo. Ela até estranhou. いいんですか？いや、あるんだが、よく考えると話すべきことはもう分かっているだろうから。そりゃまあ立場のことなら今更だよえ。な。では代わりに別のでも。別の？結局ないのかよ。
Tem sim, hein? Vai, fala que você gosta dela. Caramba, que atrevido! これで意味がわかるか。人の唾液には毒がある場合がありますよ。 Foi nisso que ela pensou. お前に多少の毒は効かないだろう。 Eita! Ficou bravo. そうしたい気分にもなる。ちょ、まずは砦の続きからだ。 É agora. やっぱり綺麗だな。 É agora. Cara, tem que ser agora. Tá tocando a engine. Na moral, episódio 48. Já foi 48 episódios, pelo amor de Deus. Moleque do caralho, velho. でかした。 Ah, não. でかいの。だろ。 Os caras vão fazer esperar, velho. Vão fazer a gente esperar pra acontecer em outra temporada, mano. お疲れなんだよ。はい、ダチンの黒糖。じゃな。ババア、寝床一つ用意して、こうはよく眠れるやつね。 Eles espiando por trás da porta. お疲れのようですし、ゆっくりお休みください。わかった。休む。 Ah, 枕はこれを使う。 人士様。 O cara tá muito frustrado, mano. Toda vez interrompem ele. ですか、人士様。足がしびれるな。 Dormiu. Ah, que final lindo. Ah, gostei, viu? Não teve beijo, mas tá bom. Eita, calma que tem mais. はい、じゃあこちら商品お渡し。前取り。おじさん、あよ。 Eu sei de quem é essa voz. これってセミ？古い時代に É a Shisui, ela tá viva. へえ、曲か。おい、商品だ。冷やかしはやめてくれよ。買うのかい？お金あんまりないの。なら触らないでくれ。 Cara, é muito ela. じゃあ物々交換ならどう？はい、これ。 Tem até um enfeite, é ela. 100% de certeza agora. どう？ちょこいつをどこで？あ、いや、交渉成立だ。じゃあもらってくね。 Nossa, mas esse enfeite vale muito mais que isso, querida. Ele tá te trapaceando. 綺麗。 É da hora eles tentando esconder o rosto dela, como se ninguém soubesse quem que é ela, né? 私の名前、たまもって言うんだよ。 Ela é a Tamamo agora. 海のもでたまもかい？海の寵愛でも受けそうな名前だな。そうだね。海の向こうとか面白そうだよね。じゃあ、ありがとうね。 Ah! Oh, que final incrível. Que final incrível. É isso, amigos. Terminamos aí os Diários de uma Apotecária com um final fechado, né? Porque a trama principal que foi apresentada ali desde o primeiro episódio meio que já foi resolvida. Então agora eles vão ter que arrumar outro problema ali. Só não sei pra onde que vai seguir a história, tô curioso também. Mas cara, que anime gostosinho de assistir, viu? Desde o romance ali que tá acontecendo entre o Jinshi e a Mao, até os problemas ali do mundo que vão sendo resolvidos no decorrer dos episódios. Eu achei incrível que cada episódio foi muito bem aproveitado também, né? Cada um ali dava uma pequena dica do que estava acontecendo no mundo e ajudava a desenvolver ali o plot principal. Eram meio que várias peças pequenas num quebra-cabeça gigante. E agora é esperar por uma terceira temporada, né? Talvez agora que os problemas ali já foram resolvidos e tá tudo meio mais tranquilo, eles consigam ali focar mais no romance. Ou talvez surja algum outro problema ali, né? Pra ficar no meio da Mao e do Jinshi. Mas enfim, amigos, comentem aí embaixo o que vocês acharam dos Diários de uma Apotecária. Muito obrigado pela companhia de todos, fiquem bem e até a próxima!